Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a maquiagem do Pantera Negra, minha versão, em homenagem a Chadwick, o ator que representava o personagem. Eu inicio pelas orelhas. Dessa forma, eu preciso encontrar dois pontos, um que me sirva do lado direito e um que me sirva do lado esquerdo. Eu usei o canto do meu nariz e o canto interno dos olhos para poder fazer essa demarcação. Logo após eu inicio a curva da orelhinha da máscara, né, da pantera, e também faço uma demarcação lateral para eu saber até onde eu quero que vá a minha máscara. Eu vou fazer uma máscara como se ela fosse um pouco menor do que o meu rosto, mas você também tem a opção de pintar o seu rosto inteiro e fazer orelhinhas de papel para poder representar o personagem de uma forma mais cosplay, assim, digamos. Com um pincel quadrado e tinta líquida corporal preta, eu inicio o preenchimento da demarcação que eu fiz. E com esse mesmo pincel eu dou uma corrigida na orelhinha. Você também pode corrigir com um pincel pequenininho, um pincel mais fino, mas eu preferi o pincel maior porque ele abrange uma área maior. Então, para essa forma geométrica triangular, o pincel quadrado é ótimo. Preencha todo o seu rosto com a tinta preta. Após pintar o meu rosto inteiro com a tinta preta, eu faço uma decoração no pescoço para dar continuidade na máscara, para ela ficar um pouco mais fluida. Eu não pinto o meu pescoço inteiro, eu só faço uma forma meio triangular invertida, só para ela dar continuidade à máscara, porque eu não vou pintar o meu pescoço todo de preto. Em seguida desse processo, nós vamos iniciar as linhas com tinta líquida prata. Eu uso a marca Colomake. E ali do celular vocês podem ver que eu estou usando uma foto de uma máscara na internet para poder pegar uma referência. Eu inicio pela linha central. Não tem problema se não ficar muito simétrico, você pode ir corrigindo depois. Mas é importante você dar uma medidinha assim pelo meio do nariz, só para não ficar muito discrepante depois a diferença das linhas. Logo em seguida, eu faço a linha das sobrancelhas e eu uso a minha própria sobrancelha como limite para subir o traço. Não tem problema também se o traço não ficar muito visível agora, porque essa é só a primeira camada da tinta prata. Depois que a gente terminar de fazer as linhas, a gente vai repassar a tinta, né, por cima, uma segunda camada para ela ficar um pouquinho mais brilhosa. Em seguida, nós vamos continuar fazendo mais linhas e dessa forma que eu estou fazendo, eu achei que é um jeito muito fácil de você fazer um pouco mais simétrico, que é você fazer pontinhos primeiro, pontilhados e depois ir seguindo esses pontos, que nem aqueles desenhos que a gente fazia quando era criança, de seguir os pontilhados. Eu acho que é uma forma muito boa de você fazer dois lados simultâneos e simétricos. Em seguida, vamos fazer mais duas linhas parecidas com as anteriores e eu continuo fazendo da mesma forma, ligando os pontos para ficar um pouco mais simétrico. É quase impossível deixar simétrico se você não tem uma linha ou uma pequena régua para te ajudar. Mas se você tiver um pincel melhor do que o meu, esse daí não é um filete, ele é um pouco mais grossinho que um filete, porém ele não deixou as minhas linhas tracejadas tão simétricas quanto eu gostaria.
Em seguida eu faço a decoração do nariz, e esse traço ele é similar ao raio do personagem do Flash, sabe? Aquele raio que tem no logo dele. São 2 raios, um pro lado direito e um pro lado esquerdo, e aí você liga os dois ao meio, né? Fazendo um triângulo. Em seguida, eu continuo fazendo a segunda decoração do nariz e faço primeiro os pontos para poder ligá-los depois. Vai fazendo com calma, não se desespere. É um pouco difícil de fazer traços mesmo, ainda mais com a tinta líquida da Color Make. Acho que qualquer tinta líquida, né, corporal, ela precisa que você agite ela. Então, à medida que eu vou usando, ela vai ficando um pouquinho mais rala dentro do pote, então eu preciso ir chacoalhando ela para voltar esse prateado bonito. Mas esse primeiro momento não se preocupe com isso, porque depois nós vamos refazer, né, os traços, passando uma segunda camada de tinta. Em seguida, faremos os traços da bochecha, né? No meu caso, a maçã do meu rosto ela é um pouco avantajada, então eu tenho que dar um pouquinho de ênfase na linha para ela aparecer. Mas se o seu rosto for um pouquinho mais retinho, talvez não necessite de tanta tinta assim para que ele apareça rápido, né? Eu vou tentando ali e vou verificando no espelho. Confesso para vocês que é a primeira vez que estou fazendo essa maquiagem também, então eu preciso do auxílio do espelho para poder ver como é que tá ficando. E agora eu vou passando a segunda camada de tinta prata nos traços que nós já fizemos, para ele ficar um pouco mais realçado. Olha como já dá uma diferença. Passar tinta em cima da sobrancelha é sempre um pouco complicado, mas vai colocando mais tinta, assim, um pouquinho mais concentrado em cima dos pelinhos que dá tudo certo. Aí eu tô fazendo a parte do olho da máscara. Na máscara atual do Pantera Negra, ela é só uma grade preta. Mas como eu acho que não ia aparecer muito nessa nossa maquiagem, eu preferi fazer o olho parecido com a máscara antiga, que é como se fosse um olho de vidro, assim, sabe? Mais pra frente eu vou dar uma puxadinha um pouco mais de gatinho, assim, pra ficar um pouco mais parecido com a armadura dele. Com a sombra iluminadora roxa, ou sombra cintilante, eu faço um pouco de pontos de luz. No caso, seria muito melhor se eu fizesse com uma sombra mais branquinha ou prateada para combinar com a camiseta, mas eu não tinha essas cores e também, como eu quis dar um toque mais feminino para essa nossa maquiagem, para essa nossa máscara, eu escolhi a cor roxa, que me lembra também a roupa de batalha da Shuri, né? E se ela for assumir como nova Pantera Negra, também já ficou uma ideia e uma sugestão para Marvel colocar na armadura delas os brilhos roxos também. Eu vou fazer todo um lado primeiro, propositalmente, para a gente ver como que fica diferente de um lado para o outro. Os iluminadores mais claros, branco, prateado, deve ficar maravilhoso também para uma maquiagem mais masculina. E também combinaria bastante com essa camiseta da Pticas. Eu amo as camisetas da Pticas. As minhas camisetas de super-herói todas eu compro lá.
E a minha última aquisição foi essa camiseta que eu comprei em março desse ano. Já tem algum tempo já. Dá uma diferença já de um lado pro outro. Eu acho que dá um quê a mais nessa maquiagem. Eu passo também essa mesma sombra em cima dos olhos porque na minha área, na pálpebra móvel, a tinta líquida sai. Então eu selei ela com o roxo e acabou dando uma combinada muito legal. Você também tem a opção de fazer uma pequena linha de tinta branca no meio da tinta prata, né, da linha prata que você fez, para dar uma realçada a mais, mas isso é opcional. Esse foi o resultado da maquiagem. Eu aumentei um pouquinho ali o gatinho para ficar um pouco mais característico de máscara, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha homenagem ao Chadwick. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho para você receber mais notificações dos meus vídeos. Me segue no Instagram para ver mais fotos e muito obrigada por assistir. Até mais!